Como que a vovó Seiko consegue o poder dos deuses emprestados tão facilmente? Será que na realidade ela é uma deusa escondida? Ou até mesmo um yokai apenas esperando o momento certo de agir? Não perca tudo isso e muito mais aqui no canal Sonark em Animes. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever e deixar nos comentários o que tá achando dessas teorias de Dandadan. Não é novidade nenhuma aqui que a nossa vovó Seiko consegue utilizar o poder dos deuses da região emprestados. Com esse poder ela consegue fazer barreiras de fortificação que automaticamente assim que é cruzada por um yokai, um espírito maligno, ele é completamente incinerado e exorcizado. Mas como que ela consegue esses poderes tão facilmente? Talvez a ligação da vovó Seiko com os deuses são mais próximas do que a gente imaginava. Mas antes disso, é claro, vamos falar quais são os deuses que emprestarão poder para a vovó Seiko utilizar a sua vontade. Além, é claro, dos deuses da cidade de Kamikoshi e Hokkaido, que já emprestaram o poder de Ayase, a gente provavelmente terá outros deuses vinculados nessa história. E começando já a nossa lista com um dos deuses da mitologia japonesa mais poderosos que existem, Susanoo. Simplesmente ele é conhecido por sua força e as suas vitórias épicas contra todo tipo de yokai. Uma das suas batalhas mais lembradas é simplesmente o momento em que ele derrotou a serpente de 8 cabeças Yamata no Orochi. Lembrando também que ele é o deus responsável por simplesmente controlar as tempestades, o mar e a personificação da própria força. Então é claro que se em algum momento a vovó Seiko largar o seu cigarrinho e pedir ajuda emprestado desse deus, com certeza ela vai ser uma das personagens mais poderosas desta obra. Agora imagine só, toda aquela invasão alienígena, a vovó Seiko conseguiu fazer o contrato com o deus Susanoo e simplesmente ela oblitera todas aquelas naves alienígenas com alguns simples trovões. Outro deus da nossa lista que está extremamente ligado à questão de proteção, já que Ayase utiliza os poderes de barreira de Kamikoshi e de Hokkaido, ela poderia simplesmente emprestar os poderes do deus Sarutahiko. Esse deus ele é simplesmente considerado o guardião dos deuses japoneses. Em outras palavras, ele guarda o caminho e guia os espíritos. Em uma das suas histórias mais famosas, ele simplesmente guiou a deusa Amaterasu, que representa o Sol, a simplesmente caminhar pelo mundo nos primórdios da existência. E lembrando a vocês, com o poder do Suratahiko, Seiko poderia criar barreiras espirituais que não apenas protegeriam ela contra ataques, mas também pode simplesmente guiar os espíritos para o além, exorcizando eles de uma forma instantânea, ignorando completamente aquela questão de combate. Outro deus que muito bem poderia emprestar os seus poderes para Ayase é Hachiman, o deus da guerra, considerado assim pelos próprios samurais da época, levando para eles em meio ao campo de batalha esperança de voltar vivo para casa e proteção. Ah, Sonarken, mas ele é apenas o deus da guerra, o que ele vai fazer? Vai ficar torcendo para ela na arquibancada enquanto ela enfrenta o demônio do olho? Não, meus garotos, simplesmente ele é um estrategista. Pensa comigo, a Seiko já é uma estrategista extremamente interessante. Lembra na batalha do demônio do olho que ela coordenou completamente o movimento de todos os seus discípulos e não levou nenhum ataque daquela criatura que estava dando problema para o Ocarun transformado. Lembra que ela utilizou a Nessie com o poder das palavras arcanas? Para quem não sabe, Nessie é o taco de beisebol que ela utiliza e desceu a tacada na cabeça daquele garoto. Ou até mesmo lembra de quando ela lutou contra a Vovó Turbo, que ela preparou barreiras sabendo que ela ia enfrentar um yokai sem antes mesmo ter visto o yokai. Talvez ela tenha conseguido esse feito graças à alta experiência que ela possui ou a inteligência de combate que ela já possui há muito tempo. E é claro, um pouquinho daquela observação espiritual que ela também tem, já que ela conseguiu visualizar o Ocarun quando ele estava na sua forma espectral. Mas voltando para o assunto dos deuses, Hachiman simplesmente poderia aprimorar um pouco mais as habilidades táticas da nossa vovó fumante, utilizando a sua visão aguçada do poder emprestado do deus para simplesmente adivinhar todos os ataques do seu oponente. Já que concordem comigo ou não, não importa quão forte seja o seu oponente, se ele não te acertar nenhum soco, ele jamais vai vencer a batalha. E agora vamos deixar um pouco mais ampla essa teoria. E se na realidade ela já tiver emprestado o poder de quase todos esses deuses que eu falei pra você? Você não acredita em mim, né? Mas lembra que ela já tinha o poder das barreiras antes mesmo de saber que precisaria. Talvez, é claro, pela aquela questão dela ser uma médium espiritual, mas concordando comigo ou não, é muito estranho ver uma sacerdotisa utilizar tão bem o seu corpo. E afinal de contas, que belo corpo, hein? Pense comigo, talvez a Ayase já tenha emprestado os poderes de alguns deuses específicos, como o próprio Futsunushi, o deus do combate e também deus da guerra. Dá pra ver que no Japão tem muitos deuses da guerra.
Ele é simplesmente conhecido por ser o deus responsável por criar as artes marciais, por colocar no âmago dos seres vivos a vontade de se defender e aprimorar o seu corpo. E como que esse poder auxiliaria nossa vovó Seiko? Bom, simplesmente utilizando seu taco de beisebol para sair arrebentando a cabeça de todo yokai que ela vê pela frente. Isso explicaria, claro, por que a vovó Seiko, sendo uma senhorinha de idade, consegue se mover tão agilmente. Mas isso é claro, essa teoria no caso está respondendo poderes que possivelmente ela vai receber de outros deuses, quanto poderes que muito provável ela já utiliza. Agora, finalmente indo ao ponto principal da nossa teoria. Qual deus na realidade a nossa vovó Seiko representa? Ou possivelmente qual deus ela é a reencarnação própria? Eu sou Narkin, tá viajando, não faz sentido nenhum. Não, meu amigo, calma, respira um pouquinho e escuta. Mencionei muitos deuses até agora que Ayase possivelmente poderia emprestar o poder ao que já emprestou. E isso, é claro, explicaria muito as questões físicas da nossa vovozinha. Até porque, bom, ela é uma senhoria de idade já. E não, ela não vai emprestar o poder do câncer de pulmão do Marlboro que ela fuma todos os dias, tá? Simplesmente ela possivelmente é a própria encarnação de Amaterasu ou a própria deusa Amaterasu, ou apenas uma criança abençoada por ela. Isso explicaria o porquê a nossa vovó não está velhinha até agora. E também isso explicaria porquê das aptidões físicas dela e até mesmo o porquê ela tem um relacionamento tão bom com os deuses assim. Antes de você me crucificar e ligar pro manicômio, eu vou explicar muito bem explicadinho para vocês, tá? Nos mínimos detalhes. Nossa querida vovó fumante também tem um nome conhecido por Santa Dodoria, e como que é feita a ligação com ela com a própria deusa Amaterasu? É simplesmente utilizando o seu nome Seiko, sendo representado pelo kanji Sei, que significa estrela, e Ko como criança. E é claro que possuem outros significados também, mas este é o significado que dá mais ligação à nossa teoria. E para vocês que não conhecem a nossa deusa Amaterasu, ela é simplesmente filha dos deuses primordiais da mitologia japonesa. Ela simplesmente representa o próprio Sol. Em uma das suas histórias mais conhecidas, Susanoo, irmão de Amaterasu, acabou matando sem querer, imagina, uma sacerdotisa de Amaterasu, o que deixou a nossa deusa completamente triste e fez ela se esconder em uma caverna. Assim que ela se escondeu, o mundo entrou em um caos absoluto, fazendo dela então a deusa mais importante de toda a mitologia japonesa. E lembra para vocês que eu disse que ela ficou escondida em uma caverna? E qual foi o item utilizado para refletir o brilho de Amaterasu, que era o Sol, para iluminar a Terra e acabar com as trevas dela? Simplesmente o espelho Yata no Kagami, muito provavelmente o mesmo espelho que ela utiliza para observar o interior de Okarun. E é claro que isso também vai de encontro à minha teoria sobre quem na realidade é o nosso querido Saint-Germain, que para quem viu o vídeo já sabe que muito provavelmente ele está em busca dos 3 tesouros sagrados do Japão para simplesmente alcançar a iluminação e ser alguém superior a um próprio deus, ou simplesmente reviver qualquer pessoa que seja. Então, finalizando essa maravilhosa teoria, dá pra gente entender que simplesmente Ayase representa a própria deusa Amaterasu, até mesmo por causa do seu nome. Caso ela não seja uma reencarnação direta, o que é realmente muito improvável, ela simplesmente pode emprestar os poderes dela ou apenas estar em posse de um dos tesouros sagrados do Japão, o que iria de encontro juntamente para ela conseguir enfrentar Saint-Germain. E é claro que se ela entrar no meio dessa batalha que vai decidir o destino completo do mundo de Dandadan, ela precisa emprestar o poder de vários deuses. O que você achou dessa teoria, meu garoto? Eu sei, Sonarkin está parecendo cada vez mais maluco, mas é maluco de amor por cada um de vocês. Não se esqueça de deixar nos comentários o que achou dessa teoria maravilhosa, mas também não se esqueça de se inscrever. Está faltando apenas mais um inscrito para que eu consiga realizar o meu resumo completo de adivinha o que? Kaiju número 8. Sim, eliminarei meu preconceito contra animes de robô gigante. Nem sei se tem robô lá, desculpe, tá? Eu não assisti. No mais é isso, muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui hoje. Sonarkin diz tchau.